Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia, nesse instante, para que Deus possa conduzir a nossa vida sempre. Sabe, queridos, nós vamos conversar sobre essa perspectiva. O ser humano tem confiado demais em si mesmo, tem confiado demais nos políticos, confiado demais na ciência, na tecnologia. O ser humano confia demais no outro ser humano, mas o ser humano nada é. O ser humano não passa de pó e nós precisamos compreender isso. Então eu e você precisamos nos voltar para Deus, para aquele que pode ajudar de fato e de verdade a cada um de nós. Então nós precisamos a cada dia compreender qual é a realidade humana e quem é Deus para cada um de nós. Nós precisamos então colocar toda a nossa confiança em Deus. E é isso que nós vamos conversar hoje, para a gente poder compreender que em mim, em você, em nenhum ser humano, em nenhuma área da sociedade, eu e você podemos confiar só em Deus. Para isso nós vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque essa verdade deve ficar claro para nós, em que nós precisamos confiar no Senhor plenamente. Ajuda-nos, Senhor, nesse instante, que o Santo e Bom Espírito nos ilumine, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vem aqui comigo para a gente compreender primeiro quem é o ser humano, qual é a expectativa do ser humano, onde nós colocamos tanta confiança no próprio ser humano, em nós, o outro, sabe? E nenhum ser humano tem capacidade nenhuma de fazer alguma coisa permanente e contínua por você. É só em Deus e nós precisamos aprender isso. Vem aqui comigo. Nós vamos começar logo em Gênesis, após a entrada do pecado. Olha o que Deus de forma clara disse logo para Adão. Aqui está no capítulo 3 e o verso 21 do livro de Gênesis, o verso 19 do livro de Gênesis, para a gente poder compreender. Capítulo 3, verso 19, ele vai dizer assim, ó, para a gente entender: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. É isso, essa é a minha realidade, é minha e sua. Eu sou pó e o resultado disso é voltar ao pó novamente. Por isso, é muito claro como a Bíblia é verdadeira, porque todos nós, ao morrermos, voltamos ao pó, deixamos de existir. É muito claro, todo ser humano passa por essa realidade. E aí, nós vamos para o sábio Salomão agora para a gente compreender. Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 3, para a gente ver no verso 20, Eclesiastes 3:20, vai trazer essa perspectiva para nós. Eclesiastes 3:20, o sábio Salomão vai dizer assim, 3 e o verso 20: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornará. É essa a realidade. Então, se eu e você, se todo ser humano, o que cabe a nós, o que vem como resultado é voltar à sepultura, é morrer, por que a gente passa a confiar tanto no ser humano, achando que a solução dos nossos problemas vai vir por via do político A, político B, da ciência, da tecnologia? Nada, querido. Tudo que é de feitura humana não passa de pó, acaba, é frágil, e não, então nós precisamos compreender isso. Então, se eu sei que essa é a realidade humana, então eu preciso me voltar para aquele que pode resolver os meus problemas. Aí nós vamos então conversar um pouquinho aqui sobre os textos especiais que tem aqui. Vamos pegar Isaías. Existem muitos textos, mas vamos pegar alguns textos aqui de Isaías, no capítulo 40, e o verso 25 e 26 já diz assim, ó, agora o contraste em Deus, não em mim, não no ser humano, mas em Deus, diz aqui, ó: a quem, pois, me compararei para que eu lhe seja igual? Deus dizendo, diz o Senhor, diz o Santo, levantai aos altos os olhos, levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Deus está dizendo, quem é que eu posso comparar para ser igual a mim? Nada. Ele construiu, criou todas as estrelas e conhece pelo nome e as chama.
Você entende? Então nada é comparado a Deus. Nós precisamos compreender isso. E aí, segundo os estudos, na nossa Via Láctea, tem mais de 400 trilhões de estrelas. E Deus conhece todas pelo nome. Já pensou isso? E só aqui, agora imagine em todo o universo. Então nós precisamos nos render a Deus. Agora, aqui, ó, 44, verso 6 diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. É isso que eu preciso compreender, além de Deus não existe um outro ser, um outro Deus, não. Ele é quem todo-poderoso, ele é o primeiro e o último, ele é tudo. E nós precisamos compreender isso. No capítulo 25 agora, e o verso 22, olha o que o Senhor diz aqui, ó. 5:22, olhai para mim e sede salvo, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Você quer ser salvo? Você quer ter uma vida serena, em paz, segura, tranquila? Olhe para Deus, porque Ele é quem pode salvar a mim e a você. Porque não há outro que possa fazer isso para você e para mim, só Deus. Mas o ser humano teima em confiar em si mesmo. Esse é um problema. Vem aqui comigo para a gente poder entender. Olha assim, aqui ó, Jeremias, capítulo 9, verso 23 e 24, diz assim: assim diz o Senhor dizendo, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Pronto. O ser humano confia muito nisso aqui, né? Sabedoria. Uma pessoa sábia, ele acha que consegue resolver todos os problemas, mas não consegue resolver o problema da morte. O ser humano não consegue, por mais sábio que ele possa ser. E aí, o forte, imagine aquela pessoa saudável que treina hoje, nós estamos num momento onde as pessoas estão cada dia treinando mais nas academias e ficando forte, musculosa, e aí ela se sente assim, orgulhosa pela sua força, pelo seu músculo, e aí ele diz, não se glorie o forte na sua força. Sabe por quê? Porque por mais que você seja forte, você vai morrer, você vai voltar ao pó, essa é a realidade humana. Agora imagine, nem se glorie o rico na sua riqueza. Imagine uma pessoa rica, poderosa, o Elon Musk, o homem mais rico do planeta, ou seja, você acha poderoso, orgulhoso, rico, e assim sucessivamente. O ser humano, quanto mais ele tem poder, quanto mais ele é rico, ele se sente orgulhoso. Mas olha, traga aqui para você pensar, todos esses também vão voltar ao pó, porque são do pó. Ou seja, por mais que ele seja rico, ele não consegue manter a sua vida. Então olha como é uma ilusão. O ser humano vive uma ilusão e aí começa a acreditar, a olhar para si mesmo, achando que ele é o seu próprio Deus. E ele faz do seu eu o seu Deus, ou das coisas que ele tem, que ele possui, o que ele é. Nada disso. Todo ser humano vai voltar ao pó, porque essa é a realidade dura e cruel. Então eu e você precisamos voltar-nos para o Deus da vida aí. Ele diz agora o verso 24, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, se eu quero me gloriar de alguma coisa, eu e você, precisamos nos gloriar em conhecer o Senhor. É a busca contínua de Deus, a dependência de Deus que vai fazer com que eu possa viver a esperança de uma eternidade, porque só assim, porque Jesus disse lá em João capítulo 3, capítulo 17, verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, eu preciso a cada dia buscar conhecer o Senhor, porque ao fazer isso, eu vou viver a perspectiva real da eternidade, onde todos os problemas serão resolvidos. Nesse mundo, o ser humano não consegue resolver todos os seus problemas. O problema que ele esbarra o tempo todo é com relação à morte. Então, Deus tem a solução para a morte, porque ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então, pare de confiar em você mesmo, pare de confiar no outro, pare de confiar no político A, político B, sabe, na ciência, na tecnologia. Isso é uma ilusão. Tudo que vem do ser humano é falível de fracasso, ele fracassa. E aí o que acontece?
Todo ser humano vai voltar ao pó porque veio do pó, essa é a realidade. Então eu e você precisamos confiar em Deus. Conheça Deus a cada dia, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em mim conhecer e saber que eu sou Deus, eu sou todo-poderoso, eu posso resolver os seus problemas. Eu sou o Senhor, então busque a mim. É por isso que nós vamos repetir de novo. E a vida eterna é essa, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a realidade para mim e para você. Você quer viver eternamente? Você quer ter uma vida plena nesse mundo, mas viver a esperança da eternidade? Então, busque a conhecer Jesus a cada dia, entregue-se a Ele e com certeza você terá uma vida plena, já aqui, mas vivendo a esperança real da eternidade. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a desconfiar de nós mesmos, a voltar-nos para confiar no Senhor inteiramente. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.